Breaking news desse canal. Como vocês devem ter visto, esse nosso Brasil brasileiro que não nos permite enfrentar essa pandemia, que já nos traz tantas restrições e tantas dificuldades, inclusive com questões relacionadas à nossa saúde mental, tem também um governante que fica incrementando o nosso nível de estresse de forma quase diária. Já falei para vocês que a forma do Bolsonaro governar é na criação de conflito, ele usa isso como estratégia. A gente sabe que ele está enfrentando um problema relacionado àquele vídeo da reunião ministerial, na qual ele teria assumido a sua vontade de interferir na Polícia Federal. Primeiro ele fala que não falou sobre a Polícia Federal, depois ele diz que mencionou PF e não Polícia Federal, mas enfim, ele tá com esse problema. O ministro então mais popular do governo saiu do governo, que é o ex-ministro Sérgio Moro, e ele continua insistindo nessa criação de tensão de forma reiterada. E aí a notícia que a gente teve foi a saída do ministro da Saúde, Nelson Taixe. Sim, estamos no meio de uma pandemia e é a segunda vez que a gente troca de ministro da Saúde. Como vocês devem se lembrar, o ministro Nelson Taixe assumiu a pasta da Saúde depois da demissão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que estava fazendo um belo trabalho na condução do Ministério da Saúde, um trabalho inclusive aprovado pela maioria da população, como demonstravam as pesquisas. O ministro Nelson Taixe assume a pasta e depois de pouco tempo ele já começa a ter algumas indisposições com o presidente da República. Por exemplo, ele foi surpreendido com aquele decreto que colocava como atividades essenciais os salões de cabeleireiro e as academias de ginástica, e ao que parece a notícia que a gente tem foi que, enfim, a questão que determinou a saída, o pedido de demissão do ministro Nelson Taixe, foi a divergência entre ele e o presidente Jair Bolsonaro sobre o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina. O presidente Jair Bolsonaro, desde o começo dessa crise do coronavírus, tem apresentado esse medicamento como sendo a solução de todos os problemas, ainda que não existam pesquisas científicas suficientes para que a gente possa prescrever o uso desse medicamento de forma mais ampla e, portanto, dependendo muito da avaliação do médico em cada um dos casos. O presidente Bolsonaro faz isso porque dessa maneira ele consegue dizer que já existe um remédio eficiente, embora não existam provas científicas nesse sentido, porque com isso ele fragiliza o discurso dos governadores com quem ele tem insistido nessa contraposição de ideias para que as pessoas permaneçam em isolamento social. Então, a hidroxicloroquina, o uso da cloroquina ou de qualquer outro medicamento, ele faz com que as pessoas, achando que existe uma solução para o problema, tenham uma tendência menor de se comprometer com as questões, se comprometer com o isolamento, ficar em casa, não sair para a rua, não ir trabalhar e não pressionar os governos para que os comércios voltem a funcionar. Então, a estratégia é essa. O presidente da República exige que o seu ministro, então, encampe uma ideia, ainda que essa ideia não tenha sustentação científica. O ministro da Saúde se recusou a fazer isso. Foi mais ou menos a mesma divergência que resultou na demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta. E aqui eu gosto sempre de lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, durante a sua campanha, insistiu muito num discurso de que ele nomearia técnicos para os seus ministérios. O que ele sempre disse é que ele era uma pessoa que não sabia nada sobre muitos assuntos, então ele nunca escondeu a sua ignorância, pelo contrário, ele sempre ressaltava a sua ignorância, dizendo que ele ia se alicerçar na opinião de técnicos. Mas agora, na prática, o que a gente vê é que os técnicos só permanecem nos ministérios se eles abaixarem a cabeça para aquilo que a ignorância quer, ou seja, para aquilo que o presidente Jair Bolsonaro, que não tem nenhum conhecimento técnico sobre medicamentos, disser que deve ser a política de governo. E aí isso gerou uma ruptura, gerou uma crise insustentável. O segundo ministro da Saúde, no meio de uma pandemia, pede para sair. Aliás, a saída do ministro da Justiça no meio de uma pandemia também é um ponto a se considerar.